Bom dia na paz do Senhor, querida e amada membresia da DPV Jardim Amazonas e todos aqueles que vão me ouvir. Hoje a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Atos, capítulo 11, e o verso 23, que nos diz assim: Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Amém. Algumas versões bíblicas vão nos trazer, ao invés de animou, encorajou, que vai ser a nossa reflexão na manhã desse dia. Vamos lá. Hoje nós percebemos que o desânimo tem sido uma das estratégias utilizadas por Satanás para atrapalhar a nossa vida terrena. E quantas vezes, né? Eu, você, nós já passamos por momentos difíceis que pareciam sem solução. Quantas vezes a gente já não pensou em desistir de tudo? Mas muitas vezes o que nós necessitamos realmente é de um sorriso, é de uma palavra de encorajamento, uma palavra de apoio e por que não dizer de um abraço, né? O Novo Testamento vai falar sobre uma pessoa que ela encorajava. O nome dela era José, mas os apóstolos o chamavam de Barnabé. E nós vamos ver que em Atos 4, que Barnabé significa aquele que dá ânimo. E também está escrito nesse mesmo capítulo que Barnabé era um homem bom, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e que ele animou todos a continuarem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Nós vemos também que Barnabé foi um doador. A Bíblia nos diz que ele ofertou um terreno para ajudar os seus irmãos na fé que se encontravam necessitados. Barnabé encorajava aqueles que acreditavam em Jesus. E até mesmo um homem que perseguiu por muito tempo os cristãos até a sua conversão. Outros cristãos, né, não quiseram conversar com aquele tal de Saulo. E por isso Barnabé o levou aos apóstolos para analisar o encontro daquele homem com Cristo. Com tal encorajamento, Saulo ficou com eles, foi transformado num novo Paulo e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus. Quando a igreja de Antioquia se expandiu rapidamente por causa da conversão dos gentios, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até lá. E quando Barnabé viu as evidências do favor de Deus em relação àquele povo, Barnabé começou a encorajar os novos cristãos a se manterem fiéis ao Senhor. Aquele homem era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé, ele conduziu um grande número de pessoas a Deus. Dizem que os cristãos não podem desanimar, mas eu tenho o pensamento que isso não é verdade. Porque eu vejo que todos nós passamos por períodos de desânimos e que nós precisamos de encorajadores em nossa vida. Pessoas como Barnabé, que são fundamentais e são a diferença nas nossas vidas. Nós vemos que o trabalho de um encorajador é mais ou menos como de um pai, né, ou como de uma mãe que ensina o filho a andar de bicicleta. O filho precisa segurar a bicicleta e manter o equilíbrio. Se a criança cai, o pai ou a mãe precisa ampará-lo, precisa consolá-lo, precisa animá-lo e precisa fazer com que essa criança tente de novo. E quando finalmente essa criança consegue andar sozinha, os pais comemoram com ele. O encorajador, enfim, é aquele que permanece ao nosso lado quando nós precisamos de apoio, quando nos ampara nos momentos de tristeza, quando nos mantém de pé quando necessário e que comemora conosco quando nós estamos felizes. E eu vejo que encorajar é uma tarefa muito, muito importante entre os cristãos. E foi o que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Jesus se tornou um ser humano como nós para nos salvar. O encorajamento eu vejo que é um método muito eficiente para
combater o desânimo e que o encorajamento deve estar em todos os relacionamentos que nos cercam, assim como o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá conforto, nos dá consolo. Jesus Cristo nos transmite ânimo e a graça de Deus. Que possamos, em todo o tempo, assim como Barnabé, encorajar, promover pessoas, que possamos transmitir conforto aos outros e fazer a diferença em muitas vidas. A minha pergunta para você na manhã desse dia: o quanto você tem sido encorajador? O quanto você tem sido encorajadora da vida do seu irmão, da sua irmã, dos seus filhos, da sua família? Reflita comigo na manhã desse dia. Às vezes, as pessoas precisam, como eu já mencionei, apenas de uma palavra vinda da parte do Senhor, de uma leitura bíblica, de um ânimo, de um abraço. Eu oro a Deus que você possa ser essa pessoa que faça a diferença na vida daqueles que nos cercam, que Deus te encha de graça, que te encha de capacidade, de estratégia, para que você consiga, dia após dia, alcançar mais pessoas que se encontram em desânimo, em tristeza, em dúvidas e que pensam em desistir. Que possamos, assim como Barnabé, sermos em todo tempo encorajadores, que possamos aceitar pessoas que estão marginalizadas, pessoas que sofrem preconceito, assim como Paulo, que era Saulo, sofreu no início da sua carreira cristã. Que pessoas que hoje precisam do voto de confiança sejam alcançadas pela nossa presença, pela nossa palavra, que possamos em todo o tempo falar de Cristo, falar do Evangelho e transmitir as boas novas do Senhor. Amém. Neste momento eu te convido a estar orando comigo, a apresentar não somente a minha vida, a sua vida, mas também daquelas pessoas que nos cercam, daquelas pessoas que por algum motivo se encontram desanimadas. Vamos orar para que Deus entre com sua mão de graça, de misericórdia, de socorro bem presente nesse momento de angústia. E que Deus, e somente Deus, através da sua graça e a sua misericórdia, os alcance e os dê vitória. Oremos. Pai Santo, Senhor eterno e maravilhoso, te apresento, Senhor, neste momento, cada uma das pessoas que estão me ouvindo. Aquelas, Senhor, que por algum motivo se encontram desanimadas, que não veem solução, que necessitam de uma palavra de encorajamento, uma palavra de apoio, que precisam, Senhor, de um abraço. Pai, capacite, Senhor, a pessoa certa, o momento certo, as palavras exatas, para que vá ao alcance, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, que elas recebam, Senhor, através da oração, através da palavra, através de um texto bíblico, Senhor, que o meu irmão e minha irmã vai apresentar para essa pessoa, renovo, que eles recebam graça, que eles recebam paz e principalmente, Jesus, que elas recebam encorajamento. Pai, neste momento, Senhor, nós repreendemos todo o mal, repreendemos, Senhor, toda a fúria do inimigo, toda a fúria de Satanás, que tem tentado, Senhor, trazer, Senhor, desânimo, frustração, angústia, Senhor, para os seres humanos. Pai Santo, Pai amado, cremos em Ti, cremos nas Tuas promessas, cremos, Senhor, na Tua onisciência, na Tua onipotência. Pai, nós cremos, Senhor, na Tua soberania. Deus Santo, Deus maravilhoso, age, Senhor, em favor daquele, Senhor, que temos apresentado. Te agradecemos, Jesus. Amém.